tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje é termos integrantes da oração. Esse assunto, ele está dentro da parte da gramática que chama sintaxe, que cuida da função das palavras dentro do contexto de frase, dentro do contexto de texto. Mais precisamente, nós vamos tratar de termos que integram o verbo e integram o nome dentro desse predicado e dentro do sujeito, que são termos essenciais da oração, ok? É por isso que tem nome de integrantes. Os primeiros elementos que eu considero como termos integrantes da oração são o objeto direto e o objeto indireto, que são complementos verbais. Lembrando que há verbos que precisam ter o sentido completado, eles não se bastam sozinhos. Por exemplo, eu comi o bolo de chocolate. Eu comi. Quem come, come algo, alguma coisa. O bolo de chocolate complementa o meu verbo sem preposição. Um exemplo claro aí de complemento verbal, objeto direto, sem preposição. Percebam que não há nenhum tipo de impedimento. Essa relação entre o verbo e o complemento, ela é direta. Já o objeto indireto, ele se insere na frase por meio da preposição. Eu preciso de você. De você, pessoal, completa o sentido do verbo preciso. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém nesse contexto. De você, então, é o meu objeto indireto. Percebam que entre o verbo e o complemento existe uma preposição. Portanto, essa ligação ela não é mais direta, é uma ligação indireta. É por isso que a gente chama de objeto indireto quando ele vem acompanhado ali de preposição. Há alguns casos específicos que eu gostaria de destacar na aula de hoje. Comi pêssegos no café da manhã. Verbo, comi. Vamos lá? Quem come, come algo. No caso aqui, pêssegos. Pêssegos está funcionando como complemento do meu verbo. Não há preposição. Eu tenho um exemplo de objeto direto. No café da manhã, adjunto adverbial. Agora, observem a frase abaixo, pessoal. Aquelas maçãs, eu as comprei no mercado. Vamos lá. Primeiramente, eu encontro o meu verbo, ok? Quem pratica esse verbo? Eu é o meu sujeito. Eu comprei. Quem compra, compra algo. Compra o quê? Aquelas maçãs. Percebam, pessoal, que eu tenho aquelas maçãs escrito aqui, só que eu tenho também um pronome que retoma aquelas maçãs com sentido enfático. É como se eu tivesse o mesmo objeto direto duas vezes na minha oração. É o que nós chamamos de objeto direto pleonástico. Lembra daquela figura de linguagem chamada pleonasmo? O descer para baixo, o subir para cima, pessoal? É a mesma coisa. É como se eu estivesse repetindo a mesma ideia. No caso aqui, a ideia está expressa por meio do meu objeto direto. Só que para não ficar tão evidente essa repetição, eu substituí aquelas maçãs na segunda ocorrência aqui pelo pronome oblíquo. Vocês precisam provar da minha feijoada. Olha só, verbo provar, né? Precisam provar, eu tenho aqui uma locução, tá? Então vamos lá. Vocês é o meu sujeito. Quem precisa provar algo, né? Ou seja, sem preposição esse complemento. Só que olha só como eu tenho a construção dessa frase. Vocês precisam provar da minha feijoada. Ah, então esse verbo ele não é mais transitivo direto, ele é transitivo indireto? Como que eu analiso isso aqui, professora? Gente, quem precisa provar algo, independente do contexto. Ele precisa aí de um complemento que não tem preposição. O que acontece aqui é que o meu objeto direto está preposicionado. Isso geralmente acontece, mas não é possível confundir com o verbo transitivo indireto, porque o próprio verbo não pede preposição. No caso do transitivo indireto, o verbo ele pede, ele necessita. Lembra do preciso de você? Bom, observem a frase abaixo. Aos alunos não lhes davam informação. Pessoal, quem dá algo, o que é a informação, então informação completa o sentido do verbo dar, só que dá algo a alguém, ok? Esse a alguém vai funcionar como meu objeto indireto, tá? Então, olha só, aos alunos, olha a preposição, a presença da preposição a aqui. Só que esse objeto indireto, ele é repetido aqui por meio do pronome lhes.
O lhes, pessoal, para facilitar aí a compreensão, ele equivale a um a eles, por exemplo, tá? É como se eu tivesse uma preposição embutida dentro desse pronome oblíquo. Então, eu tenho uma repetição aqui do meu objeto indireto. Portanto, é um típico caso de objeto indireto pleonástico, porque há uma redundância aí no uso desse objeto indireto, ok? Agora temos os complementos nominais. Da mesma forma que o verbo ele necessitava de um complemento, agora nós temos nomes que precisam de complemento também. O complemento nominal é um termo que completa o sentido de um nome. Nome em gramática, substantivo, adjetivo e advérbio. Nesse caso, eu não falo de qualquer substantivo, eu falo do substantivo abstrato, ok? Bom, vamos lá então às análises das orações. As observações são referentes ao texto. Ao texto, que está aqui escrito em amarelo, é o meu complemento nominal. É importante que eu tenha em mente sempre qual é o meu referente, ou seja, a palavra anterior a esse complemento nominal. A palavra que antecede aqui o meu complemento nominal é referentes, um adjetivo. Portanto, eu posso classificar claramente ao texto como complemento nominal. Na frase de baixo, agiu favoravelmente ao acusado. O termo que eu classifico como complemento nominal é ao acusado. Eu tenho como referente a palavra favoravelmente, um advérbio, ok? E aqui embaixo, o garoto tem medo de barata. De barata também é um complemento nominal. O termo referente aqui, o nome, é um substantivo abstrato, ok? Um exemplo clássico de complemento nominal. Abaixo, pessoal, a gente vai ver como funciona o agente da passiva. Primeiramente, o verbo ele se encontra na voz passiva. O que significa isso? Eu tenho um sujeito que não age, não pratica a ação do meu verbo, ele simplesmente recebe essa ação. O dono foi mordido pelo cão. Vamos lá? Aqui eu tenho uma locução verbal, foi mordido. Quem é o sujeito da minha oração? O dono, ok? O dono, ele não pratica, ele não morde, ele recebe essa ação. Por quê? Na verdade, o agente dessa ação, ou seja, quem pratica essa ação, é pelo cão. Então, pessoal, quando o agente de uma ação não ocupar o lugar de sujeito, eu tenho aqui um agente da passiva. Por quê? Porque o meu verbo ele se encontra na voz passiva. Resumindo, então, pessoal, nós vimos aqui na aula de hoje os termos integrantes da oração: complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Valeu, tchau!